Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre de que forma que as ervas medicinais elas fazem o seu trabalho. De que forma as ervas medicinais atuam no plano físico e no plano energético. Então vamos entender o seguinte, primeira questão. Muita gente sequer sabe que as ervas medicinais elas atuam em mais de um nível na nossa saúde. Então vamos começar a contextualizar essa informação inicialmente. Quando a gente usa uma erva medicinal, nós não temos apenas uma ação que ela faz. Ela não faz só que quero eliminar um problema específico e ela vai lá e ela só faz essa ação. Não, as ervas medicinais são estruturas complexas que elas têm uma ação que é muitas vezes aquela que a gente está buscando, mas muitas vezes essa ação ela se expande, ela tem vamos dizer, uma abrangência muito maior que a gente está imaginando. Então, na verdade, sempre que a gente usa uma erva medicinal, a gente tem um efeito que é no corpo físico, ou seja, na nossa fisiologia. A gente tem um efeito que é na nossa energia, na circulação energética dos órgãos internos, a circulação que nós temos em todas as partes do corpo. Ela tem um efeito no emocional, que às vezes é mais evidente, às vezes menos evidente. Ela tem um efeito na mente da pessoa, tá? Que os orientais chamam isso de prabhava, ou seja, elas têm uma ação sobre a consciência das pessoas. E as ervas medicinais também têm uma ação que é espiritual, ou seja, ela também vai mexer no corpo energético mais sutil das pessoas. Então olha só, você toma uma carqueja e você mexe com tudo isso. Você toma uma camomila e você mexe com tudo isso. Você não mexe só com... Você não vai só melhorar a sua digestão. Você não vai só eliminar a acidez. Você vai mexer com tudo isso. Você vai mexer com a sua fisiologia, vai mexer com a sua energia, vai mexer com o seu corpo emocional, com o seu corpo mental, vai mexer com o seu corpo espiritual. Então, olha só. E a maior parte das pessoas não sabe sobre isso, nem sabia que isso podia acontecer. Tá lá tomando o seu chazinho de hortelã e dizendo, beleza, assim, eu adoro chá de hortelã, eu gosto do gosto, do cheirinho, gosto de tomar depois de uma refeição e tá tudo certo, isso é fantástico. Mas não tem uma noção que isso também tem uma repercussão em outros níveis. A gente não vai poder falar hoje no nosso bate-papo de todas essas repercussões. E uma coisa que é importante, e essa é uma das razões pelo qual a gente também está criando esses bate-papos para falar sobre ervas medicinais, é porque o que a gente sabe, assim, e você também já sabe disso, é que, por exemplo, hoje a gente tem muito acesso na internet à informação, mas tem muito pouco conhecimento. Então é fácil você ter uma informação sobre algo, mas é muito raro você ter acesso a conhecimento. E qual é a diferença? É que a informação ela não transforma nada. A informação é algo que você pega, você põe para dentro assim, legal. Conhecimento ele transforma. O conhecimento você vai pegar aquilo e aquilo vai mudar a forma como você se relaciona com a sua saúde, com a sua vida ou com as pessoas. Isso é conhecimento. E o nosso compromisso no Nirvanário, o meu compromisso como professor é com conhecimento. É ajudar você a obter meios para incrementar o seu conhecimento. Então vamos lá, no corpo físico. Bom, a maior parte dos medicamentos que existem, eles surgiram de uma erva medicinal, de uma planta medicinal. Tá? Muitas vezes é isolado um princípio ativo, né? Uma composição química que essa planta traz para se fazer o medicamento. Então, ou seja, assim, a maior parte das coisas que nós utilizamos de forma ocidental e de maneira mais abrangente, em termos de saúde, a origem é uma planta medicinal. Professor, você acha que medicamento não é bom? Eu acho que o medicamento é muito bom. Então, isso é uma coisa que a gente tem que separar. Nós temos que... Existe às vezes essa questão assim, eu não gosto de remédio, eu só gosto de erva medicinal, eu só gosto de erva medicinal, não gosto de remédio. Gente, quando uma pessoa está doente, ela tem que usar tudo que ela tem na mão. Certo? A gente tem que vir para a idade da luz de novo. Nós temos que vir para o século XXI. A gente não avançou tanto para a gente não usar tudo que se tem. Então, eu sou favorável total. Para questões agudas, às vezes não tem nada que supere um medicamento. A pessoa está com dor, pode receber uma aplicação de analgésico e pode se livrar da dor. E isso é muito importante, gente. Assim, o primeiro objetivo quando a gente faz um processo de saúde é a pessoa se livrar do sofrimento.
Mas para questões crônicas, as ervas medicinais elas são muito efetivas, são muito boas e muitas vezes pode até superar diversos medicamentos, tá? Então a gente tem que entender que cada um tem o seu lugar. E nas questões agudas, também as ervas medicinais têm um grande papel, são utilizadas, devem ser utilizadas e podem nos ajudar demais. Mas a gente não quer demonizar nada nem ninguém, a gente quer trazer conhecimento. A gente não quer fazer como muita gente está fazendo agora, dizendo isso aqui é bom, isso aqui não presta. Não, tem coisas que são boas, tem coisas que não são, mas não são simplesmente porque a gente tomou parte num time. Né? Parte do time. O time que a gente tem que tomar parte é o da saúde, é o da ciência, é o do conhecimento. Então, partindo desse princípio, nós sabemos então que as ervas medicinais têm princípios ativos, ou seja, elas têm elementos químicos, né? Tem moléculas químicas, princípios ativos que têm ação medicinal. Então, se você tomar, por exemplo, uma alcachofra, a alcachofra é rica em cumarinas. As cumarinas são o quê? São elementos, elementos que se encontram na composição química da alcachofra. E o que a gente sabe sobre as cumarinas? A gente sabe que elas ajudam a tornar o sangue mais viscoso. Eles afinam o sangue, por assim dizer. E isso é muito bom, se a pessoa está realmente com a circulação comprometida, poder usar uma alcachofra, que às vezes vai ter uma outra utilidade, ela pode também estimular a formação da bile, que vai melhorar a digestão, que vai melhorar a evacuação. Olha só que coisa boa. Mas dentro da alcachofra tem essas cumarinas, que são elementos, são princípios ativos, elementos químicos, que fazem com que ela tenha uma ação físico-química no nosso organismo. Maravilha! Então, nós sabemos que as ervas atuam no físico através da sua composição química, mas não é só isso, esse é o ponto. Por exemplo, nós também podemos utilizar cumarinas sintéticas, ou seja, que são outros compostos que foram feitos em laboratório ou que foram extraídos como plantas como, por exemplo, a alcachofra, e eles vão fazer um efeito parecido. Só que a diferença, muitas vezes, entre um medicamento sintético e um natural é que o sintético atua na forma de força bruta. O que é isso? Precisa uma dosagem alta para que ele tenha uma concentração suficiente para que ele possa ser absorvido nos tecidos, ou nas células, ou nas estruturas que ele deve ser absorvido. E tem que ser uma dosagem alta para justamente conseguir, por concentração, fazer com que o medicamento funcione. E a erva medicinal? A erva medicinal não funciona assim. A erva medicinal ela funciona por biodisponibilidade. O que significa isso? Biodisponibilidade é a seguinte: a molécula das cumarinas dentro da alcachofra, ela está viva. Viva em que sentido? Ela vibra e ela está produzindo vibrações. E ela se comunica com os nossos receptores dentro do corpo humano, dentro do nosso organismo. Então, quando essa molécula ela entra e ela está vibrando, ela está chamando a atenção dentro do corpo e os receptores rapidamente encontram e absorvem. Então, a erva medicinal ela é absorvida mais rapidamente e ela consegue, com uma concentração bem menor, você consegue um efeito maior. E não sobram resíduos. Então, ou muito poucos resíduos. Às vezes, quando algo é sintético, a concentração tem que ser tão grande para poder ser absorvido o pouquinho que se precisa e o resto é resíduos. E o que esses resíduos fazem? Eles viram radicais livres. Por isso que quem faz uso prolongado de medicamentos, e às vezes é uma necessidade, não estou dizendo que não, mas são pessoas que envelhecem mais rápido, porque os tecidos da pessoa estão lá sob efeitos, estão tendo que conviver com radicais livres super rebeldes e que vão destruindo os tecidos com o passar do tempo. Com a erva medicinal, isso normalmente não acontece. Claro, existem outras questões para se levar em conta. Existem algumas ervas medicinais que elas, junto com os princípios positivos, medicamentosos, medicinais, curativos, elas também têm toxinas. Mas isso a gente também tem que entender que em qualquer outro tipo
de administração, medicamentos, também existem as contraindicações, também existem os efeitos colaterais. Então é lógico que a gente vai aprender a usar as coisas pelo tempo certo, na dose certa. Então a gente vai fazendo isso, mas a gente sabe que existe para o corpo uma vantagem de usar ervas medicinais. Porque isso não começou agora. A forma mais antiga que nós temos de cura é com ervas medicinais. O homem primitivo, lá atrás, talvez ele não tinha nem uma linguagem muito clara ainda, mas já estava analisando a natureza, vendo um animal comer determinado tipo de planta verde, vê que ele estava com problema da barriga, ele comeu a planta aquela, ele melhorou, começou a experimentar fazendo uma coisa parecida e também notou que melhorava, e aos poucos acontece isso, por ensaio e erro, vai aprendendo, vai percebendo que a natureza podia entregar para ele alguns tesouros para que ele pudesse melhorar a sua saúde. Agora, coloca isso em milhares, né, muitos milhares de anos, onde alguém aprende uma coisa, ensina para o filho, esse filho aprende mais uma coisa, ensina para o neto, e assim vai indo. A gente está chegando aqui, nos dias de hoje, com uma longa cadeia de informações que nós estamos tentando aqui trazer e conversar com você para você transformar isso em conhecimento, ou seja, uma coisa que transforma, uma coisa que liberta, né? Então, gente, no aspecto físico, as ervas medicinais, sim, elas têm componentes químicos que atuam sobre a nossa fisiologia e ajudam, quando bem empregadas, a gente a recuperar um bom funcionamento de alguma estrutura, um órgão, um tecido, o que for. Elas funcionam bem, e muito bem, porque elas têm esse princípio da biodisponibilidade, ou seja, ela tem vida, ela vibra, o corpo reconhece rápido essas moléculas, ele rapidamente vai lá e se apodera disso, absorve nos receptores indicados, porque o corpo tem essa inteligência de saber o que deve ir em cada lugar, e rapidamente isso começa então a trazer um resultado quando a gente faz uma escolha certa para uma questão específica, né? Ou seja, quando a gente escolhe a erva certa para uma causa lá que precisa ser trabalhada. Então, no aspecto físico, isso é o que a forma como a erva medicinal atua. Se fosse só isso, se fosse a única coisa que as ervas medicinais fizessem, já estava valendo, já estava bom demais, gente, certo? Porque já prova que é um tipo de forma de administração terapêutica extremamente superior, assim, é um tesouro inestimável, né? Mas algumas pessoas às vezes dizem assim, mas eu usei tal erva e para mim não fez diferença nenhuma. Eu não peguei, assim, eu fui experimentar usar a erva, me disseram que era uma erva boa para determinada coisa e não funcionou. Aí é o problema da informação, gente. A informação é o que acaba com tudo. Porque informação é uma coisa isolada, é só um dado. Que a pessoa diz, tal erva é boa para tal coisa. Às vezes nem é, porque é só uma informação. Ou às vezes isso não é para todo mundo, ou não é para aquela questão que a pessoa achou que fosse, ou mais. Ou a dose não estava certa, ou a pessoa não usou pelo tempo que devia usar, ou usou por tempo de mais ou tempo de menos. Essa é a questão. Aí é que entra o conhecimento. O conhecimento é você saber aonde é que está a questão, saber escolher a erva certa e saber dosar cada um dos passos, o quanto a pessoa precisa usar, por quanto tempo. Então, isso é conhecimento. As pessoas que usam ervas e que têm conhecimento ou que recebem essa indicação de alguém que tem conhecimento, o resultado, invariavelmente, ele é positivo. Então a erva pode resolver qualquer coisa. Não pode. E é isso que nós vamos começar a explicar agora. Não é qualquer coisa, mas pode fazer muito. Então, dos 5 campos, né, das 5 áreas que as ervas podem atuar, certo? A primeira é a física, a nossa fisiologia, o nosso organismo. Tá? A gente deu notas de 1 a 5 para demonstrar a efetividade, né? O quanto essa erva pode nos trazer, pode nos entregar resultado. Então, no campo físico, de 1 a 5, as ervas são 5. Então, assim, maravilha, gente. Olha, é nota máxima quando as questões estão mais restritas à esfera física, à esfera orgânica, as ervas são 5. Tá? Se fizer o tratamento com o material certo e souber
a dose certa, souber fazer pelo tempo certo, tiver acompanhamento de alguém com conhecimento, gente, o resultado é excelente, tá? Ah, é 100% garantido? Não existe 100% garantido em lugar nenhum desse planeta, tá, gente? Ou desse mundo aqui, certo? Existe sim, é uma alta taxa de bom retorno para as pessoas que utilizam. É muito elevada quando se utiliza dentro dessas condições. Não é simplesmente tomar um chazinho qualquer ou tomar agora, assim, fazer um chá em casa de qualquer forma. Estou falando de pessoa que utiliza fitoterapia. Fitoterapia tem conhecimento. A pessoa usa erva medicinal, mas com conhecimento. Aí é 5, é uma maravilha, é sensacional. Muito bem, então essa é a primeira área. A gente conseguiu falar hoje aqui sobre, justamente sobre a parte física. Eu vou dar uma entrada na segunda parte, que a gente tinha prometido hoje na chamada do nosso bate-papo, que é a parte energética. Então, olha, o nosso corpo, ele tem também uma estrutura energética. Essa estrutura energética, ela é, vamos dizer assim, o nosso corpo é todo ramificado com canais de energia, que quem já ouviu falar, por exemplo, na acupuntura, é assim que funciona o princípio da acupuntura. Eles colocam as agulhas em pontos que vão estimular esses canais de energia. Esses canais de energia estão ligados a determinados órgãos. Não somente o canal é daquele órgão, mas eles têm, vamos dizer assim, uma ascendência maior sobre aquele órgão. Então tem canais que são do estômago, tem canais que são do fígado, canais que são do intestino delgado. Então tudo isso é a nossa rede interna de circulação de energia. Muito bem. Alguns tipos de questão de saúde que as pessoas vivem são meramente um problema de energia. Quer um exemplo? Ou pelo menos o principal problema. Tá? A manifestação pode estar em outros níveis. Eu vou dar um exemplo. A maior parte das dores que as pessoas têm é um problema de circulação de energia. A energia não circula naquela região do corpo. Então, ali existe uma obstrução, existe um bloqueio, e aí começa a doer. Simples assim. Esse é o ponto que nós queremos explicar. Então, as ervas, elas podem ajudar a utilizar toda essa malha que nós temos disponível de circulação de energia e beneficiar os órgãos internos e beneficiar os processos naturais internos, beneficiar os tecidos e células através também de um estímulo energético, certo? Então a gente usou a alcachofra, por exemplo. Né? A alcachofra, no aspecto físico, a gente deu um exemplo que ela é rica em cumarinas. Ela tem mais, ela tem ferro, tem outros elementos fantásticos. Também eu peguei cumarinas porque realmente ela é muito boa para isso. Ela é muito rica em cumarinas e então é muito útil para, por exemplo, tornar a circulação sanguínea mais natural, mais leve, mais desimpedida. Muito bem. Tá bom. Mas aí no aspecto energético, a alcachofra, o que a gente pode falar dela? Ela vai atuar na rede de energia, nos canais de energia, principalmente do fígado. E aí, para quem conhece um pouquinho, para quem tem conhecimento, para quem já está estudando comigo, com o Ervanário ou com pessoas que têm conhecimento de verdade, o que acontece? Já se sabe que quando a gente cuida da malha de energia, quando a gente cuida do setor de energia do fígado, a gente vai ter outros benefícios. O sangue vai se beneficiar, a visão vai se beneficiar, os tendões vão se beneficiar, a digestão vai se beneficiar, a evacuação vai se beneficiar, os processos menstruais vão se beneficiar. Olha só, cuidando de um aspecto só da nossa malha energética, a gente pode chegar a ter todo esse resultado. Olha que maravilha. Né? Aí a alcachofra faz tudo sozinho. Aí é que tá. Não. Essa malha é grande. A alcachofra ela cuida de uma parte desse trilho, desse grande caminho de energia que tem. Principalmente, né, ela vai atuar sobre o sangue, ela vai nutrir o sangue, isso vai ser muito bom. Ela também vai atuar sobre a função do fígado na produção de bile, isso é muito bom também. Vai ter um reflexo na digestão, vai ter um reflexo lá na evacuação, porque a bile ela também tem esse papel de servir de lubrificante para que o bolo fecal possa seguir adiante, certo? Então isso é joia demais, e isso é ação energética, porque ela move a energia e existe esse efeito de reação em cadeia positiva, um círculo virtuoso dentro do nosso organismo. Então esse é o ponto. Então quando você pega e diz assim, a alcachofra é boa para digestão, isso é informação, gente.
Conhecimento é que a alcachofra faz tudo isso que a gente explicou para você. É isso que a gente precisa começar a trazer para a nossa conversa, é isso que a gente tem que começar a prestar atenção, é esse tipo de coisa que a gente tem que buscar. Então, porque é esse conhecimento que vai permitir com que você possa revolucionar a sua vida em termos de saúde e, quem sabe, a vida de outras pessoas, ou na sua família, ou posso estar falando com futuros fitoterapeutas aqui agora. Alguns que estão aqui eu sei que são futuros fitoterapeutas porque já são meus alunos. Então nesse caminho. E é super bonito ver assim, o pessoal aprendendo assim, de um jeito maravilhoso todos os dias. Assim, todos os dias eu tenho boas surpresas lá no nosso grupo de mentoria com os alunos do curso de fitoterapia. É sensacional. Assim. Então, gente, o que eu quero comentar com vocês hoje, então, aqui, para a gente fechar o nosso bate-papo de hoje, qual é a nota do aspecto energético? Eu falei que de 1 a 5, no aspecto físico é nota 5, é fantástico o que a erva medicinal pode fazer no aspecto físico. E no energético, de 1 a 5, qual é a nota? 5 também, gente, 5 é a nota do energético. Então, olha só, meu Deus, em 5 áreas da vida, em 2, as ervas medicinais são nota 5, tá? Então, maravilha. Então, praticamente é uma das melhores coisas que existe para mover a energia com conhecimento, sabendo qual é a erva certa para mover cada parte do sistema energético, mas é uma das melhores coisas que existe, são as ervas medicinais. E isso é incrível, você pode se beneficiar muito começando a entender um pouco mais e tendo um pouco mais de oportunidade de adquirir conhecimento sobre isso.